falando sobre o profeta Miqueias, a partir da obra de Werner Schmidt, Introdução ao Antigo Testamento, da editora Sinodal. Observamos que Miqueias é contemporâneo, mas mais novo do que Isaías, e ambos atuam aproximadamente no mesmo espaço, no Reino do Sul, e ao mesmo tempo, o ano de falecimento de Uzias, Isaías 6, versículo 1, não é mais mencionado no livro de Miqueias. No mais, os títulos dos livros, Isaías 1, versículo 1 e Miqueias 1, versículo 1, mencionam os mesmos três reis, Jotão, Acaz e Ezequias. Só uma única palavra de Miqueias, capítulo 1, versículos 2 a 7, se dirige contra o reino do norte: farei de Samaria um campo de ruínas. Este anúncio de juízo deve ter sido pronunciado antes de seu cumprimento, em 722 a.C., quando a cidade caiu. Percebe-se na mudança da linguagem a incisão profunda que representa o ocaso do reino do norte. O título honorífico, entre aspas, Israel, passa do reino do norte, segundo capítulo 1, versículo 5, para o reino do sul, capítulo 3, versículos 1, versículos 9 e outras. Mas parece que a campanha dos assírios contra Jerusalém no ano de 701 ainda se reflete na mensagem de Miqueias, capítulo 1, versículo 8 em diante. Daí se depreende que o profeta provavelmente deve ter atuado entre 740 a.C. e 700 a.C. aproximadamente. Miqueias, de certo, atua na capital, capítulo 3, versículo 9 em diante. Porém, é oriundo do interior de Moresete-Gate, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Comparar com Jeremias, capítulo 26, versículo 17 em diante. Na região montanhosa de Judá, não muito longe da cidade natal de Amós, ao contrário de Isaías, que vem de Jerusalém. Esta origem explicaria por que Miqueias prediz para a capital Jerusalém o mesmo destino nefasto de Samaria. Capítulo 3, versículo 12, conferir com o capítulo 1, versículo 12 e 16, e capítulo 2, versículo 4. Mas mantém a esperança na casa real davídica, que não é originária de Jerusalém, mas de Belém, capítulo 5, versículo 1 em diante. Será que o profeta pertence à população rural proprietária de terras, que em todas as conspirações golpistas na corte manteve-se leal à dinastia de Davi? Conferir segundo livro dos Reis, capítulo 11, versículo 14, capítulo 14, versículo 21 e outras. Será que Miqueias ocupou o cargo de ancião local que se preocupa com o seu povo? Capítulo 1, versículo 9, capítulo 2, versículo 8 em diante, capítulo 3, versículos 3 e versículo 5. Só ocasionalmente Miqueias fala de si mesmo, como na lamentação sobre o destino de seu povo. Capítulo 1, versículo 8, conferir com o capítulo 7, versículo 1 e versículo 7. Ou na referência autoconfiante à sua missão. Quanto à questão da estrutura do livro, como no livro de Oséias se seguem repetidas vezes palavras de desgraça e salvação, assim, por 3 vezes palavras de promessa encerram uma coleção de ameaças no livro de Miqueias. Vamos lá. Se nós observarmos capítulo 1 a 2, do versículo 2 do capítulo 1 ao versículo 11 do capítulo 2, nós temos desgraça. Do versículo 12 ao versículo 13 do capítulo 2, salvação. Capítulos de 3 a 5. No capítulo 3, versículo 1 a 12, desgraça.
Do capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 14, salvação. Terceira parte, capítulos 6 e 7. Do capítulo 6, versículo 1 ao 7, versículo 7, desgraça. Do capítulo 7, versículo 8 até o versículo 20, salvação. As três coleções, capítulo 1 e 2, capítulo 3 e 5, capítulo 3 a 7, as três coleções são todas iniciadas. Neste ponto também há analogia com o livro de Amós, capítulo 3, versículo 1, por exemplo, ou o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 1, com o apelo, ouvi, ou ouçam. Miqueias 1, 2, Miqueias 3, 1, Miqueias 6, 1, conferir ainda com 3, 2 e 6, versículo 2 e 9. Vamos para a primeira coleção, ou a primeira parte, Miqueias 1 e 2. Miqueias 1, queda da Samaria, versículos 2 a 6, ameaça contra cidades judaítas e Jerusalém, versículos 8, 10 em diante. Versículos de 2 a 4, convocação dos povos para que escutem, conferir com Isaías 1, versículo 2, onde temos uma teofania. Miqueias 2, ai sobre os latifundiários, versículos de 1 a 5, pregador para o povo, contra a objeção de ouvintes, versículos 6 em diante, novas acusações, versículos 8 em diante, versículo 12 em diante, promessas exílica e pós-exílica da reunificação de Israel sob liderança do rei Javé. Conferir com o capítulo 4, versículo 7. Segundo bloco, Miqueias, capítulos 3 a 5. Capítulo 3, prédica aos grupos sociais, contra os cabeças, líderes, versículos 1 até o 4 e versículo 9. Contra os profetas, versículos 5 a 8. Contra juízes, sacerdotes e profetas, versículos 9 a 12. No versículo 12, destruição do templo. Conferir com Jeremias 26, 18. Capítulo 4 em diante, promessas. Capítulo 4, versículo 1 até o versículo 5. Deixa eu ver aqui. Peregrinação dos povos até Sião. Conferir com Isaías, capítulo 2, versículos 2 e 4. Capítulo 4, versículo 6 a 8. Retorno da diáspora. Conferir com o capítulo 2, versículo 12. Retorno do exílio. Conferir capítulo 4 e versículo 9 em diante. Capítulo 4, versículo 11. Vitória sobre os povos. Conferir com Isaías 8, versículo 9 em diante. Capítulo 5, versículos de 1 a 5. O governante futuro oriundo de Belém. Capítulo 5, versículo 9 até o versículo 14. Cumprimento do primeiro mandamento contra instrumentos de guerra e culto estrangeiro. Terceiro bloco, ou terceira coleção, capítulos 6 a 7. Capítulo 6, versículo 1 ao 7, versículo 7. Litígio jurídico entre Deus com o seu povo, versículos 1 a 8, e até um questionamento se o versículo 4, se esse versículo 4 em diante seria um acréscimo. As palavras seguintes lamentam o não cumprimento da exigência de Deus. Capítulo 6, versículo 8. Quando fala Arão e Miriam, quem é Arão e Miriam? Arão e Miriam. Lembra, os irmãos de Moisés. E em relação a versículo 9 do capítulo 6, contra a ganância de Jerusalém, inclusive medidas adulteradas. Essa é forte, né, gente? Então a ganância era tal que fazia com que eles viessem a
a adulterar as medidas. E é bom lembrar que qual era a exigência de Deus para Israel? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que, número 1, pratiques a justiça, 2, e ames a benignidade, 3, andes humildemente com o teu Deus. Essa é a questão. Como eles não atenderam, versículo 9 em diante, contra a ganância de Jerusalém, medidas adulteradas, dá-lhe profecia. Capítulo 7, versículo 1, não há mais nenhum justo no país. Lembra, ele queria pelo menos um convertido, não tinha um fruto do seu trabalho. Conferir com Jeremias capítulo 5, versículo 1. Quem pode ver aí Jeremias capítulo 5, versículo 1? Agora ajunta-te em tropas, ó filhos de tropas, por a sítio contra nós, ferirão com a vara e a face do juiz de Israel. Isso? Capítulo 5, versículo 1 de Jeremias? Jeremias. Isso. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Então a gente percebe que é o seguinte: não tem ninguém que corresponda à palavra profética aqui. Da mesma forma aconteceu com Miqueias. Voltando para o capítulo 7, versículo 5 em diante: não confieis em nenhum semelhante. Versículo 7, uma confissão de confiança. Conferir com Isaías capítulo 8, versículo 17. Oi? Ah, tá, beleza. Então, capítulo 7, versículos 8 a 20, uma liturgia profética da época pós-exílica. Promessa da graça de Deus para Jerusalém, cujas muralhas ainda estão destruídas, no oráculo de salvação, versículos 11 em diante. Versículo 18: quem, ó Deus, alusão ao nome de Miqueias, será? É semelhante a ti. Entre os pesquisadores há consenso somente de que a parte principal dos capítulos 1 a 3 deve ser atribuída a Miqueias, enquanto que a autenticidade dos anúncios de juízo, capítulo 6, versículos 1 até o capítulo 7, versículo 7, e ainda mais a das palavras de salvação, são controvertidas. Este profeta só proferiu anúncios de desgraça proveniente de Javé, capítulo 1, versículo 9, capítulo 1, versículo 12. Mesmo que a maioria das promessas, sobretudo capítulo 4, versículo 1 em diante, não seja de autoria de Miqueias, ao menos o material básico da profecia messiânica, capítulo 5, versículo 1 em diante, se enquadra bem na sua pregação. Miqueias, portanto, parece que vincula, semelhante neste ponto a Isaías, o anúncio de juízo inevitável, da destruição absoluta, com a promessa de um novo início depois do juízo. Mas isto continua sendo uma questão controvertida. Conferir com capítulo 1, versículo 6 e capítulo 3, versículo 12. E observando aqui também o seguinte: com Amós, sobretudo com Isaías, capítulo 5, versículo 8 em diante, Miqueias tem em comum traços essenciais da crítica social. A crítica do culto a deuses alienígenas e da idolatria que predomina em Oséias é relegada a segundo plano. Quando Miqueias critica o sistema latifundiário, a ganância da classe dominante em possuir casas e terras, parece que atualiza o 10º mandamento, Êxodo 20, versículo 17. O que diz aí? Êxodo 20, versículo 17. Êxodo, segundo o livro da Bíblia, capítulo 20, versículo 17. Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi,
nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu passo. E aí a gente tem aqui: ai daqueles que maquinam o mal, cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Capítulo 2, versículo 1, conferir com os versículos 8 em diante, capítulo 3, versículo 2 em diante, até o 10. Aliás, Miqueias se queixa da opressão exercida pelas camadas superiores da sociedade, principalmente da transgressão da lei. Abre aspas: odeiam o bem, amam o mal. Capítulo 3, versículo 1 em diante, conferir com o capítulo 6, versículo 10 em diante, e capítulo 7, versículo 2 em diante. Como já seus precursores proféticos, Amós 5:21, Oséias 6:6, Isaías 1:10, Miqueias contrapõe: caso a palavra for de sua autoria, a observância do direito ao culto de sacrifícios. Com que me apresentarei a Javé e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Ele te declarou o que é bom e o que é que Javé pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes concordemente, humildemente com o teu Deus. Capítulo 6, versículos 6 a 8. Como o peregrino é informado das condições de acesso ao santuário, Salmo 15 e Salmo 24, assim o profeta aponta ao ser humano o que lhe deveria ser familiar como a vontade de Deus. Será que, com a escolha de suas 3 exigências, Miqueias reproduz também as intenções principais dos 3 profetas literários mais antigos? Exercer a justiça, Amós; amar a benignidade, Oséias; e andar sem arrogância diante de Deus, Isaías. Indo além da crítica aos sacerdotes, capítulo 3, versículo 11, Miqueias retoma um tema que Isaías, capítulo 28, versículo 7, apenas sugere e que só se tornou decisivo para Jeremias: o confronto com o profetismo. Assim fala Javé contra os profetas que fazem errar o meu povo, que clamam paz, quando tenho que mastigar entre os dentes, mas declara guerra contra aqueles que nada lhes metem na boca. Ou seja, para quem dá paz, para quem não tem nada para dar, guerra, raça ruim. Então vamos lá: portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhações. Capítulo 3, versículo 5. Deus vai ficar em silêncio, miserável. Miqueias acusa seus opositores proféticos de fazerem depender sua resposta, seja ela referente à salvação ou também à desgraça, do pagamento recebido, e reivindica dispor de maior conhecimento do futuro, pois ousa anunciar-lhes o fim de sua atuação. Mesmo que no passado possam ter recebido revelações, no futuro Deus se cala. Capítulo 3, versículo 4 e 7. Miqueias entende que sua autoridade lhe foi concedida por Deus, mas esta lhe dá o direito de expor o pecado de todo o povo. Sua incumbência é denunciar a culpa e não chamar a penitência. Abre aspas. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito de Javé, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Capítulo 3, versículo 8, conferir com o capítulo 1, versículo 5. Como Isaías, de forma velada, no capítulo 28, versículo 15 em diante, Miqueias polemiza contra o sentimento de segurança e a esperança dos habitantes de Jerusalém de que a cidade seja inviolável, fomentada pela tradição de Sião. Lembra do Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam
e se perturbem. Ah, meu Deus, esqueci o resto. Ah, poxa, a música tão bonita do Matos Nascimento. E ainda que a terra se mude, ainda que os anos se mostram, se perturbe. Não lembro mais. Eu sei que o Salmo 46 fala que o Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, aquela sensação de Deus não vai deixar. Cara, tu tá pintando os canecos, mas eu sou de Deus. Rapaz, tu tá fazendo besteira, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Então vai, se lasca todo, porque a fatura vai chegar. Eu não sei vocês, mas quando eu pego, eu penso na fatura, eu falo: Senhor, me dá mais uma chance, me perdoa, dá um desconto aí, não deixa vir a colheita não. Tá dando para entender? Mas tem um pessoal que não, eu sou de Deus. Então vai de Deus, vai que vai. E aqui a gente observa, né, que vem a palavra dele: não está Javé no meio de nós? Nenhuma desgraça nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará lugar de ruínas, e o monte do templo uma coluna coberta de mato. Lembra? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Só tem um pequeno problema, gente boa. Acho que é 25, não é não? Aí nesse caso, 125, não é não? Mas não sei, vê aí. Aí nesse caso, 21 isso. Então o que acontece? Ó, sabe o monte do templo? Uma coluna coberta de mato. Capítulo 3, versículo 12, conferir com capítulo 1, versículo 6, com Isaías, capítulo 32, versículo 14, na retrospectiva, Lamentações, capítulo 5, versículo 18. Quem pode ler aí Lamentações 5, 18? O que diz? Lamentações 5, 18. O que diz? Depois de Jeremias, que é depois de Isaías. Pelo monte Sião está assolado, andam as raposas. Não, Lamentações. Percebeu? Então observa bem. Quando ele fala raposas, é o bicho de uma raposa. Ou seja, o troço tá tão assim, entende? O monte Sião está entregue às raposas. O profeta profetizou o quê? Ficaria cheio de mato. E nas Lamentações já é quem está olhando para trás. Olha como é que tá. Entendeu? Lamentações 5,18. E aqui, continuando nossa conversa, o dito de Miqueias contra o templo circula ainda um século mais tarde. Tem uma citação livre de Jeremias 26,18. A gente até leu naquele bloco anterior. Quando Jeremias renova este anúncio de juízo. Como há diversas relações entre a pregação de Isaías e Miqueias na denúncia e no anúncio de juízo, a tradição deve estar com razão quando atribui a ambos os profetas a incorporação da tradição de Davi nas suas profecias messiânicas. Mas tu, Belém Efrata, a menor entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que há de governar Israel. Capítulo 5, versículos 1, 3, 4, capítulo 2, versículos 3, 4, 5, também o parte B do versículo 5, de acordo aqui com Werner Schmidt, provavelmente são acréscimos. Como Isaías 11, versículo 1, Miqueias se reporta à origem da dinastia de Davi, espera não por continuidade, mas por um recomeço. Um soberano oriundo da aldeia natal de Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 12. Ruth, capítulo 1, versículo 2.
Esta expectativa de salvação pressupõe a queda de Jerusalém junto com a casa real que lá vive? Meio que assim, será que Miqueias está dizendo, ó, acabou para vocês aí, vai vir um novo reinado da descendência davídica, aqui acabou, perdeu o Playboy. E deixa eu ver aqui, em todo caso, Deus escolhe o pequeno, insignificante. Lembra? Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 21 e outras passagens, para ser seu representante. Este governará na força de Deus e representará pessoalmente a paz. Quem pode ver aí Miqueias capítulo 5, versículos 3 e 4? 3 e 4. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dor estiver dado à luz. Então o restante do seu irmão voltará aos filhos de Israel. Continua? Capítulo 5, versículo 3 e 4. 4. E ele se manterá firme e apresentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os fins da terra. Exatamente. Entende? Então, Miqueias traz essa palavra de denúncia, deixando claro que assim, olha, a fatura vai chegar, mas Deus é misericordioso e tem um novo tempo, uma nova chance e uma nova história. Para mim, para você, para o povo de Israel. Beleza?